Boa noite, amados, amadas do Senhor Jesus Cristo. Mais uma live, mais um dia nesta telinha falando do amor de Deus. Entrei aqui tão somente para a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Hoje, 28 de novembro de 2023, em Tatuí, estado de São Paulo. Glória a Deus por mais um dia. Final do ano já está chegando, mais uns passinhos e estaremos despedindo do ano de 2023 e recebendo com ações de graças e recebendo com muito carinho o ano de 2024 na presença do Senhor. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, te agradeço por tudo, Deus, ó Deus vivo, ó Deus de poder, ó Deus de vitória, ó Deus de revelação, ó Deus de grandes maravilhas e prodígios, ó Deus que fez o céu, a terra, o mar, ó Deus que me fez a minha família, aleluia, aleluia, andaste, canta, larraste, me caste, nos fez para a honra e glória do teu nome. Te agradeço por esta noite, te agradeço por esta chuva que o Senhor acaba de mandar para a nossa querida Tatuí. Te agradeço, Senhor, pelo meu lar aqui dentro, guardada e amparada por Ti, minha filha, meu genro, meu neto, a outra minha filha, outro meu genro, meus netos e minha bisneta, guardados por Ti. Eu te agradeço, Pai, pelo dia que passei, pelo dia que o Senhor nos guardou e proporcionou para nós vivermos, Pai. Te agradeço por tudo, com o perdão dos meus pecados, e expurga-me dos pecados que me são ocultos. Me lava com o teu sangue, purifica-me, ó Deus, eu entrego o teu povo também nas tuas mãos, para que o Senhor venha limpá-los, para que o Senhor também venha perdoá-los, para que o Senhor também venha enchê-los do teu poder, da tua virtude e da tua unção. Eis-me aqui, ó Deus, vivo e todo-poderoso. Eis-me aqui, usa-me como instrumento vivo nas tuas mãos maravilhosas, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao nosso Deus. Aqui em Tatuí são 18 horas e 49 minutos em nossa querida Tatuí, cidade da música, cidade ternura, cidade onde somos, eu creio que praticamente, mais ou menos aí já uns 100, chegando a 124 mil habitantes. A nossa querida Tatuí, a qual Deus tem nos abençoado, nos guardado, nos livrado, feito de Tatuí uma cidade totalmente segura nas mãos de Deus. Tatuí é abençoada. Tatuí é abençoada. Glória a Deus. Minha filha da fé, a Tati Lopes, e já mandou compartilhando para a cidade dos doces caseiros. Cidade dos doces caseiros. E aleluia, Tati. Glória a Deus. E já entrou mais alguém aqui. Sejam todos bem-vindos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Louvado seja Deus, mais uma noite chegou para nós desfrutarmos dela. Na hora certa, cada um vai deitar no seu leito, na sua cama, cada um vai desfrutar da sua caminha limpa, cheirosa, cada um vai desfrutar do seu gostoso travesseiro, sim ou não? Ah, claro que sim. Eu também te amo, minha filha da fé, Tati Lopes. Cada um vai desfrutar daquilo que Deus te deu. Dê valor. Se é pouco, dê valor. Se é médio, dê valor. Se você tem muito, uma casa luxuosa, uma mansão, dê valor. Se é um casebre, dê valor. Aquilo que nós temos que valorizar. Porque quando nós amamos o que temos, ainda que seja pouco, ainda que seja simples, ainda que seja muito humilde aquilo que temos, perto de outros que têm coisas mais caras, mais vistosas, mas aquele pouco que representa, que é com Jesus dentro, é tudo o que nós precisamos. E Deus nos prova, mas Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, diz a palavra do Senhor. E Ele dá o ouro e a prata a quem Ele quiser. E a palavra de Deus, a Bíblia, nos diz que Deus, Ele é poderoso para nos dar o dom da riqueza, o dom de nos enriquecer. Porque não pense que a pessoa se enriquece porque ela pode, porque ela faz, porque ela trabalha de meia-noite a meia-noite. Não! Você trabalha porque Deus te sustenta. Não queira achar que você ganha porque você ganha. Você enriqueceu porque eu sou inteligente. Eu levanto de madrugada. Ainda fala assim, quem de madrugada acorda, Deus ajuda. Ele ajuda a todos realmente que acordam para trabalhar. Mas quem prospera é aquele a quem realmente existe um dom naquela pessoa. Então, ainda que você, mas eu não tenho esse dom, irmã Lisete, minha vida é um caos. Aguarde no Senhor, entrega seu caminho ao Senhor, entrega a sua vida a Deus, confia nele e Ele tudo fará. Porque a riqueza, o dom de possuir, o dom de ganhar, o dom de ter com abastança, é Deus quem dá. E você tem que saber usar esse dom com sabedoria de Deus. Então, nesta noite de terça-feira, né? Hoje, aqui em Tatuí, 28 de novembro de 23. Hoje, para mim, foi um dia muito maravilhoso. Foi um dia no qual, desde que eu acordei de manhã, às 6 horas, normalmente meu relógio desperta essa hora, às vezes eu volto a deitar, volto a dormir. A maioria dos dias até eu volto, mas 8 horas já está despertando meu relógio de novo. E quando eu vejo que desperta o meu celular para mim acordar e levantar, já é automático o agradecimento que Deus colocou no meu coração. Quando eu me levanto do travesseiro, me sento na beira da minha cama e digo: este é o dia que o Senhor nos fez. Alegro-me e regozijo-me nele, no dia que eu estou recebendo. Poderia acordar morta, nem acordaria, né? Nem saberia que morreu, né? Mas não. Nós, eu, você, a sua família, estamos vivos, porque o dom da vida, que também é um dom, Deus nos deu e nos tem sustentado. Então, quando você acordar de manhã, faz isso, fala com Deus. Eu ouvi uma pregadora hoje pregando e falando assim: muitos acordam e ao invés de agradecer a Deus, orar, falar com Deus, pedir a direção dele e agradecer mesmo a Ele, porque até aquele momento você está vivo,
Muitos não fazem isso, já acorda, cata o celular, nem lembra a quem você deve a sua vida, nem lembra do Deus Criador, nem lembra daquele que cuidou de você enquanto você dormia, nem lembra daquele que é o doador da vida, mas que também pode tirar a vida. Ontem minha live falou sobre isso, né? Sobre o falecimento da minha amada irmã, amiga Arudi Rodrigues. Aprove a Deus levá-la, estava preparada, né? Mas muitos também nasceram no dia de ontem, muitos bebezinhos. Então Deus é o dono da vida, mas Ele também pode tirar a vida. A live de ontem falou muito sobre isso. Então, amados, eu estou aqui como amiga, como irmã em Cristo para você, companheira, conselheira. O meu ministério tem muito de conselheira. Não é eu que falo, não é eu que sei, e não sou eu que tenho todas as respostas. Mas o Deus que habita dentro de mim, através da pessoa bendita, terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim, eu sou casa dele. Você é casa-templo, para que o Espírito Santo more dentro de você. Como está você com o Espírito Santo? Como está a sua comunhão com o Divino Espírito Santo de Deus? Como está a sua casa, que é o seu corpo, onde o Espírito Santo quer habitar? Como está a sua casa, para que o Espírito Santo habite? Como está a sua casa? É uma pergunta. E eu, quando entro aqui, amados, eu não decoro nada. Olha, nem faço esboço. Não sou contra quem faz. Mas eu já aprendi, não adianta. Eu já tentei, né, muitos anos pregando o Evangelho. Eu já tentei fazer esboço. Ai, foi tão difícil. Porque Deus faz fluir, fluir, fluir. Você não está na presença dele? Não está buscando ele? Não está orando? Não está santificando? Não está jejuando? Não está orando? Então já está aí dentro. Não tenho nada contra quem faz esboços, né? E quem pega até mesmo um tema ali para pregar. O Espírito Santo, ele faz diversidades de maneiras de usar as vidas. O filho e a filha dele. Ele tem suas maneiras magníficas. Deus tem as suas maneiras maravilhosas, gloriosas, de usar os vasos dele na terra. Mas normalmente, geralmente, acontece assim comigo. Eu até quero, às vezes pego, né, tento ler e prego para mim mesma a palavra de Deus, aquele trecho onde eu abri, aquele livro, aquele capítulo, aqueles versículos, e eu vejo que flui muito mais quando eu dou lugar. Quando eu digo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu já disse e repito, eu não estou aqui criticando, eu não estou aqui falando daqueles que fazem esboços. Não, também isso não é pecado. Também não é errado, né? Amanhã ou depois eu posso conseguir fazer um esboço e pregar pelo esboço. Quem diz que não? Então são maneiras que Deus usa. E nós não podemos atacar aqueles que Deus usa. Ah, então tem fulano que faz isso, faz aquilo. Tem pessoa que já leva pronta a mensagem, não é pronta. O esboço realmente é uma marcação que a pessoa faz. E eu já fiz isso. Para mim, 90% não deu certo. Eu acabo pregando outra coisa, porque o Espírito Santo me leva a falar outras coisas, né? E
às vezes Deus me dá o livro, o capítulo, aquele versículo, né? Como hoje, Salmos 119, versículo 105, está aqui a minha Bíblia aberta, está aqui. Quando eu fui para me pôr o fundinho musical ali para fazer a live, eu ouvi a voz de Deus, falou Salmos 119, versículo 105. Eu sei que foi o Espírito Santo que falou comigo. E eu fui correr abrir a Bíblia, está aqui. Salmo 119, versículo 105. Sabe o que diz lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ou o meu caminho. Então, amados, Deus tem diversas maneiras de usar os servos, as servas dele. Somos servos. Não somos escravos do pecado mais, mas somos escravos no sentido de queremos obedecer a Deus na melhor maneira possível, na risca. Então, amados, lâmpada para os meus pés, o salmista escreveu, e luz para o meu caminho. Deus, Ele quer clarear o meu caminho. E quando eu tenho dentro de mim a luz divina, aqui representada e manifestada pelo convencimento do Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim, certamente meu caminho terá luz. Jesus é a luz do mundo. Ele é a luz que clareia o meu caminho no dia a dia. E para você também. E esta palavra quer nos ensinar que somente Ele pode clarear o nosso caminho espiritualmente. Porque fisicamente, diurnamente, você viver, é claro que tem um sol que clareia, tem uma claridade no céu que clareia para você enxergar o chão, para você enxergar por onde você está andando. Mas aqui esse versículo diz, no sentido espiritual, você pode ter pernas boas, pés excelentes, que pisem firme, que corram bem, que dê aqueles pulos perfeitos, nunca virou pé, nunca caiu. Você pode ter pernas e pés perfeitos, isso no sentido matéria, no sentido corpo, no sentido membros do seu corpo. Mas e espiritualmente? Como está a tua vida? Temos que perguntar isso para Deus. Eu sempre pergunto para Deus, como eu estou diante de Ti, Pai? Porque uma coisa é você saber que você está fazendo o máximo que pode para agradar a Deus. Você sabe que você desvia dos perigos, desvia do pecado, desvia de coisas que você sabe que a Bíblia condena, se foge, você corre daquilo. Mas não somos imperfeitos. Ninguém é perfeito ao ponto de dizer, eu não erro em nada. Jamais eu ouso falar isso. Porque às vezes eu posso estar errando sem eu perceber. O único que sonda a minha vida, o único que prescruta o mais profundo dos meus rins, mente, coração e alma, é o Espírito Santo de Deus, que conhece eu perfeitamente. E a misericórdia de Deus está sobre nós. Porque se não fosse a misericórdia, se não fosse a graça de Jesus Cristo, que biblicamente nos diz que é um favor
de Jesus Cristo sobre nós. A graça dele foi derramada quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. A graça é um favor que Deus nos dá sem nós merecermos. E muitas das vezes minha família, você, tua família, o povo de Deus recebe bênção. E às vezes poderia nós nem recebido aquilo, porque somos maus, não sabemos pedir como convém, erramos até na oração que fazemos. Mas a graça de Cristo, que é um favor que Deus derramou sobre nós, sendo nós ainda pecadores, e Ele, através de a graça que Ele coloca sobre nós, essa graça de Cristo faz com que ainda recebamos as bênçãos, que se não fosse a graça divina, estaríamos perdidos. A graça é de Cristo. Não existe outra graça. Existe a graça de achar engraçado alguma coisa. Existe a graça de você olhar para uma criança tão linda, dizer que gracinha, ou que graça é esse menino, que graça é esta menina, olha que lindo, como ele é gracioso, como ela é graciosa, cheio de graça. Essa é a graça do dia a dia, humanamente, da nossa vida material aqui na terra. Mas existe uma graça, espiritualmente falando, que só Jesus pode derramar sobre nós a sua graça, no sentido espiritual, a qual um dia Deus falou para Paulo: a minha graça te basta. Nós sabemos que Paulo foi um perseguidor do Evangelho. Ele era Saulo, né? E ele era romano, tinha ordens para prender os cristãos. Ele era um homem de pose, um homem de posição naquela época. Ele tinha autoridade dada pelas autoridades terrenas naquela época, naquele local. E ele tinha ordem, carta branca, para perseguir os cristãos. Por quê? Porque ele entendia assim. Ele era cego no sentido da realidade daquilo que Deus queria. Ele não entendia que aquele povo era um povo divino, era um povo abençoado, era um povo que rendia-se aos pés de Jesus Cristo, queria servir Jesus Cristo, queria pregar o amor de Jesus Cristo. E Saulo, na época ainda romano, ele odiava aquele povo e ele fazia matanças. Ele pegava as mulheres das sinagogas, arrastava pelo cabelo, judiava das mulheres, judiava do ser humano, matava em nome da religiosidade. Matava porque ele era ainda ignorante no assunto. Ele não tinha ainda os seus olhos abertos para entender que aquele evangelho pregado pelos homens, pelas mulheres de Deus daquela época, era o evangelho que iria salvar todo ser que estava perdido. Saulo tinha uma convicção, pela religiosidade que ele tinha, de achar que se matassem aqueles homens e mulheres que falavam a respeito de Jesus, defendiam o Cristo vivo na terra. Ele tinha um pavor dessas vidas e achava que estava prestando algo de bom a Deus, matando aqueles que serviam a Deus. Mas ele estava com os olhos cegos, amados. Ele ainda não enxergava espiritualmente, ele ainda não entendia espiritualmente, ele ainda era um homem ignorante em razão das coisas de Deus, das coisas divinas. Que coisa linda, né? Só abre os olhos quando Deus abre mesmo.
E Deus vendo tudo aquilo, e permitia que ele fosse atrás dos cristãos e judiasse dos cristãos. Deus via tudo. Mas, como para Deus há um tempo determinado para todas as coisas, Eclesiastes capítulo 3, diz que há um tempo determinado debaixo da potente mão de Deus. E o dia de Saulo chegou. Deus deixa acontecer as coisas até a hora que Ele quer. Porque a hora que Deus falar, eu vou mudar, eu vou revirar a sua vida, eu vou dar um capote na sua vida. Hoje eu vou ter um encontro contigo e vou virar você no avesso. Quando Deus pensa, eu vou virar alguém no avesso hoje. É hoje, não é amanhã. E ali Deus olhando para Saulo, que perseguia ferozmente, brutalmente, malignamente aqueles que professavam o nome de Jesus Cristo, o Evangelho Santo. Saulo matava. Até que um dia Deus falou: agora, Saulo, eu vou ter um encontro com você, viu? Corajosinho, né? Fui eu que permiti. É tudo permissão de Deus, amados, para depois o nome de Deus mesmo ser glorificado. E Jesus falou: agora chega, Saulo. Chegou o finzinho de você judiar daqueles que são meus, das meninas dos meus olhos. Chega, Saulo. Hoje eu vou ter um encontro contigo. E Saulo, preparado de cavalo, dos seus cavaleiros, homens portentosos, achando-se poderosos, achando, né? Não conheciam ainda o verdadeiro poder que descia do céu da parte de Deus, da parte de Jesus Cristo. E ali vai Saulo e seus capangas, vai para Damasco. Hoje eu vou para Damasco, hoje a coisa lá vai ser arrasar com os cristãos, arrasar com aqueles que professam Jesus Cristo, o que morreu e ressuscitou. Mas hoje eu vou acabar com esse povinho de Damasco. Aprenda uma lição aqui: só faz se Deus deixar. Ninguém pode fazer nada se de Deus não receber lá do céu. Você pode querer, mas se Deus falar para você não, é não. E se Deus falar sim, também não tem como não querer que seja sim. E aquele dia Saulo vai lá, todo pomposo em seu cavalo. Ele era um homem de nome, renome, conhecido como o corajoso, perseguidor do povo de Deus. Lá vai Jesus. É agora, Saulo. E o cavalo, os demais, pensando que iam lá e iam arrasar. Mas o dia de Deus chega. E o dia para Saulo chegou. De repente, diz a Bíblia, Saulo andando, montado em seu cavalo, devia ser o cavalo de raça, né? O chicão, né? O chique. Mal Saulo imaginava que Jesus ia encontrar com ele no caminho para Damasco. Aleluia, meu Deus! Como esse Deus é poderoso! É impossível não acreditar nesse Deus quando você lê a palavra, quando você vê os fatos da Bíblia acontecendo, só se for muito duro de coração. Mas veja o que aconteceu para os duros de coração. Veio um clarão do céu, clareou a todos, e Deus falou: eu vou te derrubar, rapaz. Hoje é o teu dia, Saulo. Poderoso sou eu, você é feitura minha, Saulo. O que você está pensando? Hoje eu vou ter um encontro com você, menino. E o clarão veio, e Saulo caiu.
ele levou um tombo de sobre o seu animal. E quando ele caiu por terra, veio uma voz do céu que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é recalcitrar contra os meus aguilhões. Jesus estava querendo dizer: Saulo, Saulo, você está me perseguindo, porque quem persegue o meu povo, quem persegue é aquele que deu a vida para mim. Jesus Cristo falando. Essas pessoas se tornam meninas dos meus olhos. E você está perseguindo o meu povo, você não entende, Saulo, ainda. Mas quem persegue aquele que me serve, quem persegue aquele que é cristão, quem persegue aquele que serve a Deus na terra, adora a Deus na terra, defende a Deus na terra, fala de Deus com convicção na terra, quem persegue está perseguindo o próprio Cristo, porque Ele nos ama, deu a vida por nós e Ele nos defende na terra, como a menina dos seus olhos, como a menina que Deus tem nos olhos dele. E todo olho tem uma menina que fala: a menina dos meus olhos. E quando Jesus bradou do céu, um clarão imensurável clareou aquele local onde estava o cavalo, onde estava Saulo, e a voz do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele quis dizer assim. Aí Saulo falou assim: mas quem és tu, Senhor? Tipo, ué, que voz é essa? Com tanta autoridade, com tanto poder, com tanta braveza, que eu até acabei caindo de cima do meu cavalo? Nossa, aí ele pergunta, já com temor. Ele podia dizer assim: quem és tu, ô voz? Ele sentiu na pele, já ele sentiu lá na alma, ele já sentiu no corpo, ele já sentiu lá dentro, lá no espírito de vida dele. Saulo já sentiu que aquela voz não era qualquer voz. Tinha que já falar: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor, que está falando comigo? Naquele momento, amados, Jesus Cristo falou: e vai. Já tem alguém já preparado para orar por você. E naquele momento Deus deixou Saulo cego. Literalmente a vista de Saulo escureceu. E diz a Bíblia que precisou ser levado por outros homens segurando nele, porque ele não enxergava mais nada. Olha a humilhação que Deus faz para quem persegue o povo que pertence a Deus. Olha a humilhação que Deus deu para aquele homem que se achava o todo-poderoso na terra. Tinha cartas brancas para fazer aquilo do ser humano, mas não tinha carta branca da parte de Deus. Ali Saulo já começou a ser humilhado. Teve que ser levado na casa de Ananias. Para Ananias, na rua direita: vai lá, tem um homem que vai orar por você, e eu vou mostrar para você o quanto você vai sofrer pelo meu evangelho. Eu quero que você vá lá, porque Ananias vai orar para você, porque você é um homem escolhido para sofrer agora pelo meu evangelho. E diz a Bíblia que 3 dias ele ficou assim, e de repente caiu as escamas dos olhos dele, e ele começou a enxergar. E naquele momento ele teve um encontro perfeito com Deus, com Jesus Cristo. Aí sim ele começou a aprender com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, que com Deus não se brinca. E veio a se converter ao santo evangelho. E Saulo, agora Deus fala: eu vou mudar o teu nome. Saulo é o nome do passado. A partir de hoje chamarás Paulo. Tudo vai ser diferente, Paulo. Mas eu vou mostrar para você, Paulo, o quanto você vai sofrer agora pelo meu evangelho. Está entendendo? Outrora ele perseguia e judiava. Agora ele ia ser perseguido e judiado pelo evangelho. Isso não é maldade de Deus. Isso não é Deus querer revidar contra ele.
Isso é para mostrar para nós o quão poderoso é esse Deus que você não enxerga, que eu não enxergo com os olhos aqui, ó, físicos, carnais, mas eu posso enxergar com os olhos espirituais. Eu posso enxergar e crer nele com os olhos da fé. Com os olhos da fé eu posso enxergar o quanto meu Jesus sofreu para me salvar, por um preço tão caro. Ali ele morreu, perdoou os meus pecados na cruz do Calvário. E naquele momento foi o momento mais feliz da vida de ex-Saulo. E agora, vaso de Deus, missionário, homem de Deus, apóstolo Paulo, para pregar o evangelho ao qual ele perseguia os cristãos. Agora ele passa a ser perseguido. O perseguidor agora passa a ser perseguido por outros que também não criam ainda em Deus. E ele passou por isso. Está vendo como é que Deus faz? Deus sabe trabalhar. Deus sabe mostrar quem é quem. Deus sabe mostrar o poder dele. Ele tem todo o poder, todas as maneiras, milhares de milhares de milhares de milhares de maneiras de tratar conosco, de tratar com aquele que ainda não conhece o evangelho de Jesus, nem mesmo quer saber de Jesus, leva na brincadeira, como muitas pessoas hoje zombam de Jesus ainda, com filmes, com apresentações malignas, com apresentações macabras. Não sabem um dia se Deus realmente tem um plano em levantar, como levantou Saulo, pondo como Paulo, agora pregador do santo evangelho, este que também hoje caçoa e faz fuxico e faz caçoadas de Jesus Cristo. Um dia ele também vai pregar o evangelho e vai ver o quanto é que dói ser perseguido por outros. Esse é o Deus que eu prego, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que você ama, o Deus que fez o céu, a terra e o mar e fez você e fez a tua família. Esse é o Deus que fez tudo, o Deus que não há outro Deus. É a Ele que você ama, é a Ele que você serve, então está tudo certo. Viva na presença dEle, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para clarear o nosso caminho espiritualmente, para que não tropecemos em nenhuma pedra, em nenhum pedregulho, em nenhuma coisa que venha fazer nós pararmos de caminharmos na presença de Deus. Eu sei que milhares vão assistir essa live e vai ter Saulos aí pelo caminho, e é bom que você entenda, Saulo, Jesus vai ter um encontro contigo. Não espere ser tão trágico como foi com Saulo. Se entregue hoje por amor. Não queira vir pela dor. Não tem esse versículo na Bíblia, hein? Tem alguém que fala, está escrito na Bíblia, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Literalmente não está escrito assim. Mas a conclusão que nós chegamos, se alguém não quer a Deus no bem bom, o dia que Ele está chamando você, que está tudo mais ou menos já, Deus pode criar uma situação sim, como criou para Saulo. Mas Saulo foi salvo da perdição. Saulo foi salvo do inferno. Saulo foi salvo da ignorância espiritual, na qual ele pensava que perseguir aqueles que servem a Cristo era o certo. Até que um dia Jesus encontrou com ele no caminho, indo para Damasco, que ia fazer malandragem lá, ia fazer maldade lá. Mas para tudo Deus tem um limite. E hoje é o dia do seu limite. Deus está falando contigo, Alamanai. Põe tua casa em ordem. Chega. Eu tenho visto a tua maneira de viver. Eu tenho visto as tuas obras. Diz o Senhor dos Exércitos. Põe tua casa em ordem. Lembra lá de Isaías para Ezequias? Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Quando Isaías sai de dentro do palácio, ainda ali no pátio do palácio,
Enquanto isso, nesse inteirinho da saída de profeta Isaías saindo do palácio, Ezequias chorou amargamente, virou para a parte da parede, virou seu rosto para a parede e ali ele pediu perdão para Deus. Nesse inteirinho que Deus viu que ele se arrependeu, Ezequias estava fazendo coisas que não agradavam a Deus. Então nesse inteirinho que ele se arrependeu e clamou e orou, Deus fala com Isaías, que ainda estava no pátio do palácio, não tinha ido embora, e fala para Isaías: volta lá para Ezequias e fala para ele que eu, o Todo-Poderoso, o Criador, vou dar para ele mais 15 anos de vida. E deu. Amados, sejamos mais amigos de Deus, sejamos amantes do Evangelho de Cristo, sejamos definitivamente servos do Deus Altíssimo. Abandone tudo, venha pelo amor, venha hoje com esta mensagem, Deus usando esse instrumento tão frágil e tão pequeno, mas que o que está dentro de mim é uma dinamite, Espírito Santo de Deus. E essa dinamite está falando contigo hoje. Eu quero explodir as tuas algemas espirituais. Eu quero arrebentar as tuas algemas nos teus pés, no teu tornozelo. Entenda, alma, hoje eu vim aqui para falar com você, alma. Você está amarrada pelas coisas das trevas e eu vim aqui hoje para falar contigo. Eu quero desamarrar a tua vida. Aceite a mim como único e suficiente Salvador da tua alma. Para de fazer coisa errada. Você que já saiu do caminho do Senhor, já serviu a Deus, já foi servo, já foi serva, apostatou-se da fé, voltou para trás, voltou para a lama como a porca volta para a lama, diz a Bíblia. Hoje é um dia aceitável. Jesus está falando: volta para mim, porque eu sou lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Lembre-se que Saulo precisou tomar uma bordoada na cabeça, ficar cego, ser levado pela mão dos outros até a casa de Ananias, que orou por ele. Você não vai querer esperar acontecer algo ruim, ficar cego, ficar cega, e alguém tem que levar você pelos braços para receber a oração de alguém. Dobra teu joelho hoje, se humilha aí na beira da tua cama, na beira do teu sofá, no teu tapete da sala. Se humilha hoje, diga: Deus, eu volto para ti, eu preciso de ti, não tenho força, me dá força para mim, Deus. Que Deus não nega aquilo que alguém pede para Ele, desde que seja para o louvor e glória do nome dEle. Jamais Deus vai negar algo quando nós pedimos algo, que aquilo, o nome de Deus vai ser exaltado em nós. Jamais Deus nega para nós coisas que vamos desfrutar e glorificar o nome dEle na terra. Lembra disso hoje, né? Não queira ser igual Saulo. E para quem sabe muito bem, Saulo sofreu, foi um dos apóstolos da Bíblia que mais sofreu no ministério dele aqui na terra. E ainda diz mais, que ele tinha uma espinha na carne, porque era tão assim com Deus, era tão chegado com Deus. Apóstolo Paulo daí ficou tão chegado com Deus, o Deus verdadeiro, porque ele viu a mudança de crer em algo falso e crer em algo que é verdadeiro. O poder de Deus é diferente. E ele teve visões do céu. A Bíblia fala que Deus revelou para ele coisas inefáveis, que ele nem poderia falar para os seres humanos, porque não iam entender, talvez até blasfemassem contra aquilo. Então ele tinha que guardar para ele. Ele era muito assim com Deus, com Paulo e Deus, Deus e Paulo. É assim que Deus quer que eu seja com Ele. É assim que Ele quer que você seja com Ele, viu, mulher? Viu, homem? Viu, moça? Viu, meia-idade? Viu, idoso? Viu, idosa? Viu, você ainda que está na sua juventude? Paulo era muito ligado com Deus, e Deus confiava que Paulo obedeceria a Ele. Faz Deus confiar em você. Mostra para Ele que você quer Ele e nada mais na tua vida.
E o apóstolo Paulo tem esse espinho na carne. Diz a Bíblia que é para ele não se gloriar, porque ele era um homem muito de Deus, muito profundo com Deus, muito amigo de Deus. Então coisas que Deus fazia para ele que poderia acontecer dele se gloriar. Nossa, eu sou diferente dos meus irmãos, eu sou diferente dos discípulos, dos homens de Deus que eu conheço. Então Deus, para que ele não se gloriasse, não se achasse, diz a Bíblia que Deus permitiu um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás, que esbofeteava ele todo dia. Às vezes alguém tem um espinho na carne. É algo que é duro para você vencer e parece que nunca vai sair de você. É uma situação que às vezes até te oprime. Mas se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e tem promessa de ministérios profundos que Deus quer te usar, sabe, homem de Deus mesmo, mulher de Deus mesmo, um chamado tremendo, às vezes alguém tem esse espinho na carne. É algo que te faz você descer, faz você pôr a boca no pó, faz você entender que você é nada, nada, nada menos que nada, virou nada. Assim sou eu, assim é você, nada menos que nada. Eu e você precisamos do Criador. E às vezes alguém, o cristão mesmo já, que tem um chamado, que é maduro, está entendendo o que eu estou falando sobre o espinho da carne. Deus manda falar, continua. Ainda que está doendo, ainda que está machucando, ainda que está fazendo você chorar pelas madrugadas, ainda que tem hora que você fala, Deus, não entendo mais nada, mas você não larga de servir a Deus. É assim que Deus quer. Mesmo não entendendo, vai chegar uma hora que Deus vai fazer você entender. E apóstolo Paulo foi até o fim, servindo a esse Deus que outrora ele perseguia, mas topou com Jesus um dia na estrada de Damasco. E hoje Jesus quer topar com você, viu, mulher? Viu, homem? Viu, moça? Viu, moço? Viu, meia-idade? Viu, senhor? Senhora? Você está entendendo? Tá. Ou você tá? É hoje que Deus quer ter um encontro com você. Venha, enquanto ainda as coisas estão tranquilas. Não é que Deus é mau, é porque Deus nos ama e Ele acha e Ele sabe, quer dizer, que nós iremos com passos largos para o inferno, se Ele não chamar a nossa atenção, se Ele não dar uma puxadinha na corda no nosso pescoço, dizer, acorda Mariquinha, acorda Joãozinho. Aquela pessoa, o ser humano vai direto para o inferno. Então às vezes Ele permite situação, não é para judiar de você. Para de falar que Deus tem judiado de você. Para de falar que Deus tem provado você além do limite. Ele não erra. É que você que está faltando buscar mais Ele, orar mais, ter mais meditação da palavra, ir para a casa de Deus, ouvir a mensagem que sai no púlpito e obedecer. Deus fez com Paulo algo maravilhoso. Ele foi até o fim, mesmo tendo um espinho na carne, o qual não era fácil. Era um sofrimento que ele tinha. Alguns dos escritores até dizem, alguns teólogos falam que não tem uma causa definida para que nos explique qual era esse espinho que Paulo tinha na carne. Mas algumas pessoas pensam alguma coisa, alguns teólogos, dizem até que pode ser a vista dele, que ele sofria com a vista, poderia ter muita dor, enxergar mal com os olhos, E para um homem que era o Todo-Poderoso, agora humilhado, porque para ser servo de Deus tem que descer, tem que ser humilde, tem que entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para ser servo de Deus não é no ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Não é não. Não é empurrando com a barriga não. É boca no pó. É falar com Deus. É fugir do pecado. Mas eu não tenho força. Pede força para Deus. Jejua, mortifica a sua carne, pede para Deus. Ele te ajuda.
problema é que você não está pedindo, está só reclamando, está só falando, está só contando para Deus. Isso não é oração. Oração é você descer e dizer: eu vou conversar com o Senhor, Deus, porque eu sei que Tu és poderoso para resolver o meu problema, a minha situação. Eu sei que o Senhor é poderoso para ouvir todo o meu pedido e mudar todo o sentido da minha vida, porque a palavra diz aqui, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz que clareia para o meu caminho. Então passemos de Saulo nesta noite para Paulo, o qual Paulo chegou até o último momento da sua vida, fazendo a obra de Deus, servindo a Deus, ainda nos últimos momentos da morte, antes de ele ser realmente morto, quando ele foi decapitado. Apóstolo Paulo pôde falar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Hoje ele está lá, no braço do Mestre. O espírito de vida voltou a Deus, porque veio de Deus. O nosso espírito de vida vem da mão de Deus. E quando alguém falece, quando alguém morre, esse espírito de vida que foi Deus que soprou em nossas narinas, Deus faz assim e volta para ele lá na mão linda, lá na mãozona grande de Deus, lá naquela mão, não tenho nem palavras para dizer, super poderosa, mão abençoadora. O espírito nosso de vida, quando Deus nos chama para partir, Deus pega aquele espírito de vida com muito amor, porque foi Ele que nos deu, Ele dá e Ele tira. Amados, eu vou terminar, porque acho que já vai ser 1 hora. É 20 para 8 já. Então, amados, é isso. Ore pela irmã Lisete, ore pela minha família, ore pelo meu ministério, que eu sei que ainda é longa a minha jornada. Eu sei disso. Não estou falando aqui abobrinha, não. Deus já falou comigo. Longa é a tua jornada. Então, vamos caminhar, porque eu não quero deixar de fazer a vontade de Deus na terra. Amém, amados? Quem me ajuda é Deus. Com Ele eu vou até o fim. Com Ele eu vou até o fim. Com Ele você vai até o fim. Amém, amados? Eu oro por vocês, tá bom? Uma boa noite, um bom sono. Medite nessa palavra. Come essa palavra. Rumine. Sabe? Rumine. Faz voltar ela aí. Fica ruminando como a vaca rumina o alimento. A cabra, ela come, depois que ela se enche, ela deita num lugar e faz voltar aquele alimento. E ali ela rumina, ela mastiga de novo. E diz que o gosto, o sabor é muito melhor do que quando ela pôs aquele alimento na boca pela primeira vez. Então rumine a palavra que você recebeu hoje. Guarde, viva, peça para Deus, para você viver. Até a próxima live. Eu não tenho horário, fica aí ligada, porque o YouTube avisa você. Isso se você é inscrita no meu canal no YouTube. Irmã Li com L, Lisete Ribeiro. Entra lá, inscreva-se. E todas as lives têm um joinha. Clique lá, tá? Para que o YouTube perceba que vocês gostam da minha live. E para isso o Evangelho é mais proclamado, porque o YouTube acaba mandando para que a live da irmã Lisete seja mais ouvida e mais conhecida. Mas não é para que eu fique conhecida, para que o nome de Deus fique conhecido através da minha vida. E da tua também. Porque quando você compartilha, Deus está vendo. Você está sendo uma missionária, fazendo missões, mandando a palavra de Deus para frente, para aqueles que precisarão ouvir. Tá bom, amados? Uma boa noite. E que a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, esteja comigo, com a minha família, com meus vizinhos, esteja contigo, com a tua família, com os seus vizinhos, para que haja paz. Fiquem com Deus. Shalom.